Olá, sejam bem-vindos a uma nova aula de Rocketbot. Hoje construiremos nosso primeiro robô. Meu nome é Diego e estarei guiando você nessa jornada. Bem, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos construir um robô que entre no Google e extraia algum tipo de texto. Para isso, vamos utilizar boas práticas. Também vamos ver como o robô é realizado e como pode ser construído e qual que é a melhor maneira de nós construirmos um robô. Bem, para começar, nós vamos em novo robô, vamos colocar o nome como Google e notem que não pode ter caractere especial e na descrição vamos colocar este robô vai se encarregar de realizar uma busca no Google e extrair o texto atribuído. Vamos salvar. E automaticamente vamos entrar no nosso robô no Rocketbot Studio. Agora nós vamos configurar a abertura do navegador web. Então para isso nós vamos aqui no menu à esquerda, onde temos nossos comandos, vamos expandir a seção web. Dentro de web nós temos o comando Open Browser. Eu arrasto e solto ele, e aqui já percebemos algumas opções. Por exemplo, nós podemos selecionar o navegador que desejamos abrir entre as opções Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari. Ao lado, eu digito a URL que eu desejo abrir. No nosso caso, eu vou colocar a URL do Google. Feito isso, eu clico em aceitar, executo esse comando. Podemos perceber que o navegador foi aberto na URL que nós digitamos. Então você deve ter percebido que no nosso comando Open Browser nós podemos definir o navegador que queremos abrir e escrevemos a URL que desejamos que ele abra. Mas o que dizem as boas práticas? As boas práticas falam que nós devemos colocar essa informação da URL em uma variável. Nesse caso, nós vamos criar essa variável. Primeiro, eu abro chaves, digito o nome da variável, nesse caso URL, e fecho chaves. Clico em aceitar, vou na aba variáveis, adicionar, coloco o mesmo nome para a variável e passo o valor. Também eu posso atribuir uma categoria que eu vou chamá-la de web. Ainda no nosso comando, nós temos aqui outra opção que é a opção ID. Essa opção nos ajuda a identificar os navegadores que tenhamos aberto, ou seja, se estamos trabalhando com 2 ou mais navegadores, o ideal é que nós coloquemos em cada um uma ID que o diferencie, para depois, quando nós quisermos passar de um navegador para o outro, apenas indiquemos a que ID nós estamos nos referindo. E com isso, nós vamos realizar a tarefa que desejamos ou que atribuímos ao navegador com o qual nós estamos falando ou interagindo. Também temos a opção Profile. Um profile é basicamente uma pasta que guarda uma certa configuração. Ou seja, se por exemplo, para iniciar um navegador ele nos pede uma certa configuração, quando nós informamos aqui um profile ou uma pasta, nessa pasta do nosso computador vai ser guardada toda essa configuração. Mas qual é a finalidade? Para que depois, na segunda vez que esse robô for executado nesse computador, ele pegue a configuração que está guardada na pasta do meu computador e não nos peça de novo para realizar toda a configuração adequada. Ou seja, vamos a um exemplo. Vamos fazer de conta que queremos iniciar ou automatizar um bot para que entre no WhatsApp Web. Notem que quando vocês iniciam o WhatsApp Web pela primeira vez em algum computador, ele vai pedir um código QR, não é? Bem, imaginem que nós estamos automatizando um robô que tem que entrar, cada vez que é executado, no WhatsApp Web do navegador. O que vai acontecer?
Vai acontecer o seguinte: cada vez que quisermos iniciar uma sessão, ele vai nos pedir em cada execução esse código QR. Ou seja, cada vez que o robô for executado, nós temos que estar atrás da tela escaneando o código QR. E isso não é rentável. O que acontece se esse robô estiver configurado para ser executado num domingo às 6 da manhã? Bom, não creio que alguém queira levantar às 6 da manhã de um domingo para escanear o código QR. Para isso, existe o que é a pasta ou perfil ou profile que nós atribuímos. Ou seja, eu atribuo uma pasta onde eu quero que seja guardado no meu computador e na primeira vez, obviamente, eu vou ter que escanear o código QR. Mas nessa execução, o robô já guarda essa informação do escaneamento do código QR numa pasta interna do computador. Portanto, na segunda execução que esse robô realizar, ele vai pegar a informação armazenada nessa pasta que nós tenhamos atribuído em Profile e não vamos precisar escanear o código QR novamente, mas sim fazemos uma vez e dura para sempre ou até que termine certa configuração que nós não queiramos que siga vigente. Bem, para isso que serve o Profile. Aqui dentro da descrição vamos colocar "Abre navegador do Google". É muito importante escrever um comentário ou uma descrição. Isso faz parte das boas práticas. Por quê? Porque se, por exemplo, eu construo esse robô e depois, por algum motivo, por exemplo, porque eu saí de férias, ou por doença, ou porque eu quero passar o robô a um companheiro meu para que ele possa revisá-lo, ou para que ele possa continuar trabalhando nele, e caso não tenha esses comentários, onde nós vamos descrever a tarefa que cada comando faz, a pessoa que pegar esse robô para trabalhar ou desenvolver não vai saber o que faz comando por comando, ou vai ter que ficar adivinhando. Por isso, é totalmente eficiente colocar os comentários correspondentes nos comandos para que a gente saiba, ou para que outro desenvolvedor saiba o que cada comando realiza. Bem, agora, uma vez que eu abri o navegador web com uma página do Google e me certifiquei de que ela foi aberta corretamente, o que devo fazer depois? Basicamente, as boas práticas determinam que quando a gente realiza uma ação de abrir, iniciar, conectar, o que seja, quando se executa uma operação que pode devolver tanto um resultado esperado como um resultado não esperado, a gente deve validar essa ação. Ou seja, a gente deve indicar ao robô que, caso a resposta que a operação nos devolva seja a esperada, faça certas ações. E se a resposta que nos devolve não é a esperada, que faça outras ações. Mas como isso pode variar? Basicamente, realizando a ação determinante para obter um resultado em uma variável e depois utilizar isso com, por exemplo, um if. Nesse caso, agora vamos ver como se faz. Bem, então nós executamos o comando de abrir o navegador e vemos que ele inicia o navegador na página do Google. Uma vez que inicia no Google, vemos que a janela está aberta e que o comando funcionou corretamente, abrindo a URL que indicamos corretamente. E agora, qual é o próximo passo? Como nós estamos iniciando um navegador ou estamos abrindo um navegador, o que pode acontecer com esse navegador? Pode acontecer duas coisas. Ou que ele abra corretamente, como acaba de acontecer, ou que não abra. Por exemplo, talvez a gente colocou a URL errada, ou temos um erro de conexão por falta de internet, ou por outros motivos. Então, para isso, devemos indicar ao robô que execute outras ações. Então, como fazemos isso? Dentro do navegador, vamos clicar com o botão direito do mouse. Aí clicamos com o direito e temos a opção que se chama Inspecionar.
damos um clique esquerdo para selecionar, e aqui onde estão os 3 pontinhos, nós vamos colocar esse dock aqui embaixo para facilitar nossa visualização e deixar mais intuitivo. Notem que à medida que eu percorro todas as tags, isso vai sombreando diferentes elementos aqui em tela. Para selecionar um elemento, eu devo clicar com o botão esquerdo nesse ícone, que tem um ponteiro. Quando eu faço isso, ele já fica selecionado. Então, se eu vou percorrendo cada elemento em tela, ele vai me mostrando a tag desse elemento. Então, qual o elemento que eu vou selecionar? Eu vou selecionar um elemento que indique ao robô que quando o navegador for aberto, se esse elemento existir, ele retorna verdadeiro. Se ele não existir, ele retorna falso. Qual o elemento que vai me ajudar nessa verificação? Justamente a barra de busca, porque nesse caso, se a barra de busca não está em tela, eu não posso fazer nenhuma busca depois. Então eu vou selecioná-la. Notem que quando eu seleciono, ela me mostra a tag, e dessa tag eu posso extrair algumas informações, como por exemplo, o XPath, o ID ou a classe. Para isso, eu clico com o botão direito e notem que há uma opção que se chama copiar. Nesse copiar, vamos selecionar copiar XPath. Quando nós voltamos ao Rocketbot, há uma opção dentro dos comandos nativos da seção web que se chama esperar por objeto. Então eu arrasto e solto esse comando. Então vamos colar o elemento que nós copiamos anteriormente, que é o XPath. Em Data Type, vamos colocar que ele seja um XPath. Em ação, vamos deixar que ele seja visível. Em seguida, determinamos um tempo máximo de espera. Em resultado, nós precisamos criar uma variável. Depois de criada essa variável, eu executo esse comando e notem que ele vai nos retornar um true, um verdadeiro. Caso o seu retorno não seja esse, por exemplo, eu vou mudar aqui de XPath e dizer que ele é um name nesse caso. Notem que ele vai nos devolver um false. Por quê? Porque ele não encontrou nenhum elemento que tenha um name com esse dado. Então, nós mudamos, voltamos para XPath, vamos executar de novo e agora ele fica como true. Notem que esse comando, esperar por objeto, ele sempre vai retornar um true ou um false. Bom, e para que serve isso? Como dissemos anteriormente, vai nos ajudar a usar o comando lógico de if e realizar a validação correspondente. Ou seja, esse comando if é um comando lógico e ele funciona dessa maneira. Eu vou indicar um parâmetro e se ele cumpre esse parâmetro, ou se ele é true, ele vai executar essa parte de cima e depois sair. Se esse parâmetro for false, nós caímos aqui embaixo, no else, e ele executa o que está aqui dentro e sai. Agora, há uma questão de lógica de Python, de que o if, que é a primeira parte, ou primeiro degrau que nós vemos aqui, dentro do true, ele nunca pode ficar vazio, porque isso daria um erro de lógica diretamente. Então, sempre o if deve ter alguma tarefa aqui na parte do true para realizar. O else, ao contrário, ele pode ficar vazio. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos determinar que, por exemplo, logo depois que abrir o navegador, ele vai fazer um clique em um objeto. Agora, notem que eu estou realizando a validação dessa maneira. Aqui dentro do comando if, eu vou colocar a nossa variável has. Como diz a lógica de Python, o resultado vai esperar que seja true. Se não é true, vai indicar que é false. Ou seja, nesse caso, se for true, ou seja, se a informação que vem do has é true, executa o que está aqui no if, que nesse caso seria o nosso comando de clique. Se não for true, executa o que estiver aqui embaixo.
Mas se aqui embaixo eu não quero colocar nada, eu não coloco nada e segue com a execução do robô, mas sem ter executado a parte de cima do if. Agora, se é verdadeiro, só executo o if e sai, ou seja, ou executo o bloco de cima, que seria o if, ou executo o bloco de baixo, que é o else. É um ou outro. Bom, então eu vou fazer uma pequena demonstração de que validar dessa forma é ok, mas não está 100% correto. Por quê? Notem o que acontece se, depois de validar a abertura do navegador, eu quero, por exemplo, abrir um arquivo de Excel. Então eu arrasto o comando abrir Excel. Para esse Excel eu atribuir um resultado e esse Excel eu também tenho que validar. Por quê? Porque se eu estou dizendo você tem que abrir um arquivo Excel, nesse caso, e devolver um resultado, ou seja, eu preciso saber se abriu corretamente ou não. Então eu vou indicar que esse Excel abra, então eu passo para ele um path, uma rota, que é um arquivo de Excel, e logo abaixo eu estou atribuindo o resultado dessa ação a uma variável, que também se chama has, ou seja, que me devolva true ou false, se abriu corretamente ou não. Após isso, eu devo voltar a validar, ou seja, eu preciso voltar a colocar um if com uma condição e que essa condição, se for verdadeira, determinar uma ação ou ações, ou seja, quais comandos eu vou inserir aqui dentro. E se não, quais são os outros comandos que eu vou inserir aqui no meu else. Notem que eu estou encadeando ifs e digamos que isso não faz parte das boas práticas. Portanto, nós vamos apagar isso aqui e eu vou mostrar a vocês como realizar isso de maneira correta e eficiente. Vamos apagar esses comandos e ficamos com o comando de abrir navegador e esperar por objeto. Uma vez que temos isso, o que vamos fazer é chamar um novo robô ou criar um novo robô que se chame, por exemplo, valida Google. E aqui na descrição vamos colocar valida as ações que são executadas. E automaticamente vamos ver o seguinte, um novo robô criado a partir do outro robô que nós temos, que chamamos do nosso robô pai. Aqui vamos deixar esse robô assim como está e voltamos aqui para o nosso robô principal. E o que vamos fazer agora está em script. Nós vamos usar o comando execute robot from DB, ou seja, executar um robô de uma base de dados. Nesse caso, aqui nós já temos o robô valida Google para selecioná-lo. Ou seja, eu vou abrir o navegador, vou realizar a espera por objeto e depois vou entrar no robô filho. No robô filho, o que vai acontecer? Vai acontecer o que dissemos anteriormente, a validação do if. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, eu insiro a minha variável has, que contém o resultado do comando esperar por objeto. Se ela for true, quer dizer que abriu corretamente, então eu vou continuar com as ações. Aqui eu devo colocar dentro do if todas as ações que o bot deve seguir, ou seja, o clique no objeto, extrair o texto e demais ações desejadas. Então, como eu vou utilizar esse robô somente para validar, vamos fazer o seguinte. Vamos realizar a validação inversa, ou seja, colocar um not aqui na frente do has. O que quer dizer que se não é true, aqui o que estou dizendo é que se não for true, ou seja, que se for false, execute o que está aqui. E se não, execute o que está aqui no else. Mas lembrem que o else eu posso deixar vazio, enquanto o comando do bloco de if, não. Portanto, se não é true, ou seja, se é false, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou fechar o navegador, porque quer dizer que a página web não abriu corretamente. Então, como não abriu corretamente, para mim já não serve continuar executando o robô.
Portanto, em script, eu venho e arrasto o comando stop all and exit, que consiste em fechar tudo e sair, que encerra o robô por completo. Então eu salvo, volto ao robô principal e já tenho essa lógica criada. Então vamos passo a passo. Eu abro o navegador, realizo a espera por objeto e aqui eu realizo justamente a validação, ou seja, se abriu corretamente, eu executo o else, mas como está vazio, portanto, ele vai sair desse robô e não vai acontecer nada. Mas se não executa corretamente, ou seja, se a resposta é false, vai fechar o navegador e vai encerrar tudo e sair. Notem que quando eu chamei essa variável has, eu não a criei aqui. Por quê? Porque o Rocketbot funciona dessa maneira. Eu sempre vou ter um robô pai e um robô filho. Não importa se temos um robô pai e depois temos filhos de filhos de filhos e mais filhos, não importa. Eu sempre vou ter um robô pai e um robô filho. Agora, como eu estou utilizando a variável has no robô pai e preciso que o robô filho a pegue, ou seja, que o robô filho trabalhe com essa variável, eu não a crio no robô filho. Por quê? Porque se eu a crio, por exemplo, vamos criá-la a título de exemplo. Esse robô vai pegar a informação que estiver aqui, mas vai pegá-la a partir deste robô, que notem, este robô não realiza nenhum tipo de ação que tenha a ver com a validação da resposta. Portanto, essa variável vai ficar vazia. Mas quando eu apagar isso, obviamente o robô filho vai pegar esta variável, primeiro vai buscá-la aqui dentro na seção de variáveis do robô filho. E se não a encontrar, vai à seção de variáveis do robô pai, que neste caso sim, vai encontrá-la e sim, vai ter uma resposta. Então, vai utilizar essa resposta para trabalhar. Não é true, ou seja, é false, portanto executa o if. Mas o else, nesse caso, pode ficar vazio. Então, o que vai fazer é não executar nada e sair. Se sair, quer dizer que a execução foi correta e devo seguir com os passos do robô. Continuando com a execução do robô, definimos que depois de abrir o navegador, devemos dar um clique aqui e realizar uma busca. Vamos fazer isso então. Vamos selecionar o elemento, damos um clique com direito, copiar, e temos copiar XPath e copiar FuXPath. Bom, vamos entender qual a diferença entre um e outro, porque eles têm nomes parecidos, mas não são a mesma coisa. Vamos copiar o XPath e vamos colocá-lo aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o FuXPath. E vamos deixá-lo aqui embaixo para que a gente consiga visualizar os dois. Notem a diferença que há entre um e outro. Este é o XPath e este é o FuXPath. Bom, qual é a diferença entre eles? Aqui nós vemos claramente. O XPath trabalha geralmente com o ID. O ID basicamente é o identificador de um elemento. Esse identificador ele pode ser fixo, sendo sempre o mesmo para esse elemento, ou ele pode ser variável. Isso depende muito de cada página web, que às vezes as páginas web são construídas de tal maneira que o ID permanece fixo em alguns elementos, em outros permanece variável. Nós vamos precisar entender qual deles nós vamos utilizar. O FuXPath basicamente é a localização desse elemento. Como podemos, de alguma maneira, realizar um exemplo muito claro disso? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Google Maps aqui. Ótimo, então eu tenho aqui aberto o Google Maps, então eu preciso buscar a cidade de Paris. Eu tenho duas formas de fazer essa busca. Por exemplo, eu posso colocar Paris, França, aqui.
e automaticamente vamos à cidade de Paris. Eu utilizei um nome, um ID, um identificador. Agora, se eu, por exemplo, utilizo a localização, como que é a localização? É justamente isso aqui, as coordenadas de Paris, certo? O que vai acontecer? Então vai determinar para mim justamente a cidade de Paris por coordenada, ou seja, por localização. Isso é basicamente a diferença entre o XPath e o FuXPath. O FuXPath trabalha com a localização, ou seja, com as coordenadas, e o XPath trabalha com um identificador geral. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Ou seja, quando eu utilizo um e quando eu utilizo outro? Se eu tenho certeza que a localização do elemento não varia, ou seja, que sempre se mantém igual, eu posso utilizar o FuXPath. Mas isso não acontece com frequência, aliás, isso acontece raramente. Portanto, basicamente, eu vou indicar ao robô o FuXPath, buscar um elemento que se encontra nesse lugar, nessa localização. Então, se esse elemento na outra execução mudou de localização, então ele já não vai mais ser encontrado. Agora, com o XPath, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai buscar um elemento com um nome ou com um determinado ID. Então vai ser feita essa busca por esse elemento, não importa a sua localização. Vai ser feita essa busca como o ID sendo o seu parâmetro a fim de encontrá-lo. Assim é essa diferença, então é importante saber que ela existe e importante saber identificá-la. Agora eu não posso garantir para você que sempre que você utilizar o XPath vai funcionar, como também não posso garantir que sempre que você utilizar o FuXPath também vai sempre funcionar. Isso vai depender muito da página web e do elemento que você está trabalhando. Bom, então vamos selecionar, clique direito, vamos selecionar em XPath. Voltamos ao Rocketbot para realizar a seguinte ação, que é o clique em um objeto. Então vamos colar essa informação em Data to Search, indicamos que é um XPath e vamos executar. Notem que a barra de busca não está selecionada. E quando eu executo esse comando, ela já vai estar selecionada para fazer uma busca. Ótimo! Então agora o que eu vou fazer é indicar que no mesmo XPath, digite e busque a palavra, por exemplo, Rocketbot. E vamos dar um Enter. Então notem que automaticamente, quando eu aperto aqui, já vai estar fazendo a busca, notaram? O quão rápido está? Temos o navegador com a nossa determinada busca. Bem, agora o que devemos fazer basicamente é realizar a validação dessa página, porque pode acontecer de que ela não abra corretamente. Pode acontecer. Então vamos selecionar um elemento. Selecionei esse elemento e vamos fazer o seguinte. Vamos extrair, copiar o XPath. E vamos indicar o mesmo. Validar, verificar se existe ou não. Existe e realizar o mesmo. Notem que eu estou clonando essa validação. Ou seja, não faz falta que eu faça de novo todo o robô, mas sim como esse robô já faz essa validação, eu copio ou clono o comando e já automaticamente estou validando corretamente. Agora eu vou salvar. Há um passo que pulei de propósito e quero que vocês percebam o que é. Notem que o primeiro comando abre o navegador do Google, mas já o segundo não sabemos o que faz. Então, para isso, vamos completar com a informação correspondente. Então, realiza a espera por objeto ao elemento indicado. Aqui vamos colocar robô filho que valida a ação. Neste outro, clique em buscador.
No seguinte, envio de texto, Rocketbot, e Enter. E o mesmo aqui, realiza a espera por objeto ao elemento indicado. Me esqueci desse daqui. Valida a ação. Faltou o deste aqui, do robô filho. Notem a diferença agora entre este robô e o anterior antes de colocar os comentários. Percebam que isso facilitou a compreensão, não é mesmo? A gente pode entrar no robô e entender o que se passa, entender o que ele faz, entender o passo a passo do processo, e isso facilita a nossa compreensão do processo. Notem o quão rápido agora a gente se torna amigo do robô. Antes, talvez, ao abrir esse robô, não seria possível entender nada caso estivesse sem os comentários dos comandos. Agora o que devemos fazer é realizar a extração de texto. Para isso, eu vou arrastar e soltar o comando de extrair texto e vamos indicar em tela qual é o texto que a gente quer extrair, que é desse elemento aqui. Então vamos copiar o seu XPath, indicar que é um XPath e vamos salvar o seu conteúdo na variável texto. Então eu não tenho essa variável, vou precisar criá-la, foi criada corretamente. Nós fazemos aqui um drag and drop para trazê-la para a seção web para que ela fique armazenada ali. Então nós vemos que já extraiu o texto indicado. Então, uma vez que eu tenho o texto extraído, o que eu devo fazer basicamente é indicar que esse navegador que nós abrimos, ele feche corretamente. Então, eu vou colocar aqui a atividade Close Browser. E depois que ele encerre tudo e saia. Agora nós vamos executar esse robô para ver que ele funciona corretamente. Perfeito. Então, para finalizar o nosso bot e ver que o robô que desenvolvemos em poucos minutos executa perfeitamente, nós vamos executar o bot por completo a partir deste botão, o botão Run. Então, nós vamos dar um Run e automaticamente já vemos que o robô abre o navegador na página do Google, realiza a espera por objeto, depois escreve e dá Enter. E extrai o texto que nós indicamos para que ele trabalhe. Uma vez que o extrai, ele fecha tudo e automaticamente encerra o nosso robô e confirma que nosso robô foi executado com sucesso. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que você tenha gostado de criar seu primeiro robô. Nos vemos na próxima aula.